Boa noite, meus irmãos. Teve um pequeno problema aí na transmissão, a internet falhou, bem lenta por aqui. Então agora resolvi de outra forma trazer a meditação de hoje à noite para os irmãos, no texto de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Nós fizemos a leitura, mas a internet caiu, então vou ler novamente para os irmãos acompanharem suas Bíblias. Diz assim o texto: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Texto aqui bem expressivo e também apropriado para os nossos dias, uma vez que o princípio da palavra de Deus, ele é para toda a história da humanidade. Não importa a época, o tempo, o modo como as pessoas vivem, a palavra de Deus sempre é e sempre será e continuará sendo a mesma, com os mesmos princípios, os mesmos resultados, no sentido de se alguém obedece, colherá as recompensas por obedecer à palavra de Deus. E antes da gente pensar um pouco sobre orgulho e também humildade, eu gostaria que a gente pudesse olhar ao nosso redor, à nossa volta nesses dias. Nós estamos alcançando muitas informações, recebendo muitas informações nos nossos lares, informações a respeito de vários assuntos e também de muitas pessoas, vários tipos de pessoas. E em algumas delas a gente percebe que algumas atitudes são de caráter arrogante. As pessoas falam como se fossem donas de tudo, do próprio nariz, como diz assim, né, o ditado. E a gente sabe que isso, na verdade, é apenas um resultado ou característico daquilo que é do próprio pecador. Né? Nós fomos atingidos pelo pecado e ele nos conduziu a uma situação, irmãos, de extrema calamidade espiritual. Em vez de nos deixar mais humildes, mais abatidos, tristes pela situação, nós levantamos a cabeça muitas vezes e queremos com isso dizer que não precisamos de ninguém. Deus não importa, nós podemos se virar sozinhos, podemos viver sozinhos sem nenhum problema. Então, quando nós observamos isso, nós devemos inclinar nossa atenção, os nossos ouvidos, para a palavra de Deus, pois ela vai mostrar em várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, de pessoas que se comportaram dessa forma e não se deram bem. Eu gostaria que a gente pudesse pensar hoje sobre orgulho, que simplesmente leva à ruína, à destruição, enquanto a humildade, a simplicidade leva ao topo, né? Ou seja, é o caminho que todo ser humano deve trilhar, visando chegar a um topo, a um lugar, a um pódio na vida, é pela simplicidade, pela humildade. Quando isso acontece, essas pessoas conseguem se destacar na história da humanidade. Nós temos personagens bíblicos e temos também na história bíblica e temos também na história secular, em situações em que pessoas se destacaram pela sua simplicidade e se deram bem. Outros trilharam o caminho do orgulho e se deram mal. Bom, quando nós pensamos nessa situação e nesse assunto, nós precisamos entender primeiramente que
O orgulho não é característico de Deus. A soberba não vem de Deus. O orgulho, a soberba é herança do pecado que nos afetou e na sua origem está no coração de Satanás. Foi ele quem teve essa intenção, teve essa atitude, se expressou dessa forma quando quis, segundo Ezequiel 28 também, e Isaías capítulo 14. Essas passagens mostram que alguém se orgulhou a tal ponto e depois a sua ruína, a sua queda foi grande. Naquele contexto, nós entendemos que as expressões são referentes a Satanás ou a Lúcifer, quando estava na sua perfeição ainda, na presença de Deus, ele se orgulhou e quis tomar o lugar de Deus, ser o próprio Deus, estar no lugar dele e tal. Então aí a sua ruína foi iminente. Não deu tempo ele chegar lá e nem foi possível. Ele foi banido da presença do Senhor. Ele saiu de lá, ele caiu de lá, foi expulso da presença de Deus. E o seu lugar é o lago de fogo, o inferno, para ele e também aqueles que o acompanharam e também para os pecadores que não foram alcançados, não tiveram o privilégio de conhecer o Evangelho de Cristo. Então o orgulho surge no coração de Lúcifer, e aí foi grande a sua queda. Com o pecado, quando ele atingiu o homem, então agora o homem herdou também, na sua natureza pecaminosa, ele herdou também essa característica que, infelizmente, está presente em todos os seres humanos na história da humanidade. Feliz aquele, bem-aventurado aquele que foi contemplado pelo Evangelho de Cristo. Essas pessoas agora receberam uma transformação, uma mudança de vida. E agora elas podem expressar, numa atitude de simplicidade, a humildade que é inerente a Deus. Então, quando nós olhamos aqui o texto, é um texto referente a um rei da antiguidade, a Nabucodonosor. Quando você lê o livro de Daniel, quando você lê também o livro das Crônicas, no final do livro das Crônicas, aí vem a invasão de Nabucodonosor, 586 a.C. Ele veio e o seu reino foi um império que avançou nas suas conquistas, nos seus troféus, né, nas lutas, conquistou nações, inclusive a nação de Israel levou cativa para a Babilônia. Mas a gente percebe que no início do seu reinado, nos primeiros anos de seu reinado, Daniel foi levado para lá no início, ele e mais alguns nobres de Judá, pessoas da realeza, dos príncipes, essas pessoas aí da alta, e eles foram educados na língua dos caldeus, nos costumes deles, na adoração aos seus deuses e tal, aquelas coisas todas. E Nabucodonosor foi um rei próspero no seu reinado, mas também muito orgulhoso. As expressões bíblicas a respeito dele é que ele matava quem queria e deixava com vida quem queria. Ou seja, a expressão já está dizendo: eu sou o que sou, eu mando, eu faço o que eu quiser e ninguém poderá me impedir de fazer. No relato bíblico, você vai também descobrir que ele teve sonhos, e esse sonho perturbou a sua mente,
E ele ficou realmente angustiado, convocou os sábios de Babilônia para poder... O problema era o seguinte, é que ele sonhou e ele esqueceu do sonho e seu significado. Quando ele chamou os sábios de Babilônia e também os encantadores e feiticeiros, mágicos, essas pessoas, essa turma aí, ele disse, olha, eu tive um sonho e esse sonho está me perturbando e eu quero que vocês digam o sonho e também a interpretação dele. Aí os magos diziam assim, o rei, conte-nos o sonho, que aí a gente dá a interpretação. Ou seja, eles simplesmente não sabiam, né? Nós não temos como saber que sonho foi esse. O rei tem que contar, pelo menos um pedacinho. E aí tentaram prorrogar a situação, não conseguiu o rei, não. Eu quero que vocês contem o sonho, porque eu esqueci dele. E eu quero saber a interpretação. Eram duas coisas. Mas aí eles insistiram e o rei terminou baixando um decreto que todos os sábios, os mágicos, os magos de Babilônia fossem mortos. Eles não serviam para nada. E aí, nesse meio tempo, Daniel foi chamado, ele escutou e ele também ouviu a respeito quando o decreto saiu. E ele escutou sobre isso. E ele estava também no meio desse grupo aí, ia morrer também. E aí ele pediu um tempo, pediu para falar ao rei e tal, e desse um tempo para que ele pudesse consultar a Deus e dar uma resposta ao rei de Babilônia. O que aconteceu, a gente sabe, é que Deus revelou a Daniel o sonho. Daniel disse o sonho ao rei Nabucodonosor, deu a interpretação do sonho. E era aquele sonho que a gente sabe daquela estátua, né, que era a cabeça de ouro e a parte do peito por aqui de prata e bronze e ferro e barro para chegar nos pés, aquela coisa toda, aquela imagem de uma estátua. Quando isso foi revelado, Nabucodonosor ficou pasmo com o que ele disse, foi isso mesmo, né, na verdade, e a interpretação. E aí Daniel foi assunto, né, no cargo, ele subiu, foi posto como chefe dos magos e tal, dos sábios de Babilônia. Nabucodonosor, quando soube do sonho e da sua interpretação, em vez de se render aos pés do Senhor, ele foi construir uma estátua, baseado naquele sonho, porque ele era a cabeça de ouro. Olha só onde ele estava. Ou seja, naqueles reinos, ele foi o reino mais próspero, viu? É considerado a mente dos reinos. E daí, ele mandou construir uma imagem e agora decretou que todas as pessoas, todos os habitantes da Babilônia, se prostrasse e adorasse aquela imagem que ele fez. Então, quando ele tentou fazer isso, os amigos de Daniel não se renderam ao decreto do rei. Eles não se dobraram. Daí a fúria de Nabucodonosor foi enorme, foi grande diante daquela situação. E disse, vocês ainda têm uma opção, eu vou mandar tocar de novo, seguir o protocolo. Se vocês não fizerem, eu vou fornalha de fogo ardente. Então aqueles jovens responderam e disseram para o rei, seja saiba-se o rei que nós não vamos adorar, e se o Senhor a quem nós servimos quiser, ele não vai deixar acontecer nada conosco. Se ele não quiser, aí é com ele, tudo bem, não importa. Mas nós não vamos adorar esta imagem. Aí Nabucodonosor ficou furioso, mandou acender a fornalha 7 vezes mais, ou seja, esquentar mais ainda, e mandou jogar aqueles 3 rapazes dentro da fornalha. Quando eles caíram lá, ele viu
que lá dentro da fornalha tinha 4 homens, e ele questionou: eu não joguei 3? Foi. Mas eu vejo 4 homens lá dentro, andando ali dentro, e um deles é semelhante ao Filho dos deuses. Então ele viu que a situação ali era bem diferente. Então ele mandou retirar aqueles 3 rapazes dali, e novamente ele enalteceu aqueles jovens, colocou numa posição expressiva no seu reino, e aí baixou um decreto agora de que todas as pessoas deveriam adorar o Deus de Daniel, o de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, mas ainda ele continuava na sua posição de orgulho e de soberba. E aí, neste capítulo, aqui, já é um capítulo depois, na narrativa, que depois de tudo isso, ele teve novos sonhos. Ele teve mais sonhos a respeito. E a respeito do reino dele, novamente. E aí chamou Daniel. Daniel deu a interpretação a ele do sonho. E disse: olha, eu gostaria que tudo isso acontecesse com os inimigos do rei, meu senhor. E não fosse com o Senhor. Mas é o Senhor. Aquela árvore que cresceu e que deu sombra. E os povos vinham, os habitantes vinham e ficavam na sua sombra. Os pássaros vinham e faziam os seus ninhos nos seus galhos. Aquela árvore é o Senhor. E de repente essa árvore foi cortada e ficou só o toco. Ou seja, no significado seria que ele seria tirado dali, Deus iria colocá-lo numa condição de humilhação perante os seus súditos. Deus iria humilhá-lo naquelas circunstâncias. E aí, tirá-lo do convívio com os homens e colocar no convívio com os animais. Ele ia ficar mais ou menos 7 tempos, e essas expressões, segundo a interpretação dos estudiosos, é que cada tempo seria equivalente a 1 ano. Então Nabucodonosor ficou 7 anos afastado do reino. E aí aquele toco que ficou da árvore, ele começou a brotar, ele brotou novamente. Seria o retorno dele para o seu reino. E aí quando ele estava lá, naquela situação, que voltou a ele o entendimento, aí ele olhou para as coisas ao seu redor e ele reconheceu, em primeiro lugar, a soberania de Deus sobre os habitantes da terra. Aí ele diz aqui, olha, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Inclusive ele. Se ele estava ali, é porque Deus é quem controla todas as coisas, Deus é quem está no comando, o Senhor é o dono. Ele é quem faz as coisas do jeito que ele quer e não como o homem determina ou deseja. Deus é quem faz todas as coisas ao seu modo. Então Nabucodonosor está reconhecendo aqui a soberania de Deus, o poder dele sobre todos os moradores da terra. São reputados em nada. Isaías diz no seu livro, no capítulo, acho que 45, 44, 45, esses capítulos aí você pode ler depois. E no capítulo 45, ele vai dizer que todas as nações perante Deus são como um vácuo. Ele vai fazer algumas comparações, como um pingo d'água no balde, como a ausência de oxigênio, ou seja, se a gente não tem ar para respirar, a gente morre, ou seja, a gente não é nada nesta vida. São como gafanhotos. As comparações da humanidade perante Deus, simplesmente ele não vê a nossa vida, irmãos, a nossa existência como algo importantíssimo.
Simplesmente diante da sua grandeza, nós somos tão limitados e pequenos, é como se não fôssemos nada, absolutamente nada. Então, Nabucodonosor está reconhecendo aqui a soberania de Deus. E segundo, verso 35 ainda, continuando. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Ou seja, além de reconhecer a sua soberania, ele reconhece que Deus faz as coisas do jeito que ele quer e não do jeito que o homem quer. Então agora, na mente dele, ele estava entendendo que o fato dele lá atrás tirar a vida de quem queria e deixar com vida a quem queria, não dependia dele, mas dependia do Senhor Todo-Poderoso. Ele é quem dá o reino dos homens a quem quer. Olha o versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Ele dá o seu reino a quem quer. Ele é quem constitui do jeito que lhe agrada, seja para abençoar uma nação, seja para punir uma nação. Não tem jeito, Deus faz da maneira que ele quer. Então Nabucodonosor está reconhecendo a sua soberania aqui e a forma como Deus faz as coisas em atividade. É do jeito que ele quer. A Bíblia adverte quanto ao perigo de alguém ser e continuar no orgulho. Provérbios capítulo 16, verso 18. Você, irmão, pode dar uma olhada lá. Capítulo 16 de Provérbios, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Também o capítulo 11, e verso 2 de Provérbios, diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Também o capítulo 18 de Provérbios, verso 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. A Bíblia adverte quanto ao perigo do orgulho. Aquele que segue por esse caminho, com certeza se dará mal. Com certeza será e colherá, terá grandes prejuízos para a sua vida. Nabucodonosor, na sua humilhação, agora está reconhecendo que Deus é soberano. A soberania de Deus está desde o seu domínio sobre a criação, quanto da sua providência para manter a humanidade, quanto à instituição de pessoas para governar as nações, e também vai para a própria salvação da alma, em que os seres humanos não escolhem a Deus, mas Deus é quem escolhe seres humanos para salvar. Ou seja, Deus já escolheu seres humanos para salvar. Isso significa que ninguém poderá reclamar ou tentar justificar aquilo que ele fez e tentar culpar a Deus por não ter salvado. Porque a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece e aí escolheu essa pessoa para a vida eterna.
Nabucodonosor reconhece que Deus é soberano e que ele é quem domina na sua soberania, opera segundo o seu querer, tanto com o exército dos céus quanto com os moradores da terra. E em terceiro lugar, ele reconhece que Deus não pode ser vencido jamais. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ou seja, ninguém é capaz de enfrentar a Deus, e muito menos fazer interrogações a respeito de suas obras. Esses questionamentos foram feitos pelos amigos de Jó, quando chegaram e fizeram muitas acusações, interrogações a respeito da situação. E de um lado e de outro, Jó tentava responder, se justificar. Olha, não é isso que vocês estão pensando ou dizendo, mas Deus é que sabe. E quando é no final que Deus vai falar, então Jó reconhece que Deus é soberano e ele faz as suas coisas e ninguém pode estar perguntando a ele o que está fazendo e por que está fazendo. O Senhor é Deus, ele é o dono de todas as coisas. Nabucodonosor foi humilhado por causa do seu orgulho. Mas ainda bem que, pelo que a gente entende aqui dos relatos que ele mesmo escreveu, a gente percebe que há um homem diferente. Há um homem agora que não tem aquele orgulho, porque ele se expressa em louvor e adoração a Deus, ao Deus verdadeiro. E ele reconhece essa soberania desse Deus sobre sua vida e o seu império. E eu creio, irmãos, que quando chegarmos lá, nós vamos conhecer Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a cabeça de ouro. Eu acredito na sua conversão. Mas o que nós aprendemos aqui nesse texto? Nós aprendemos que o orgulho conduz à ruína. Mas não somente à ruína nesta vida, mas o orgulho também conduz ao inferno, à perdição. Tantas pessoas simples, pessoas que não têm muita coisa, porque quando alguém é rico, aí a gente pensa assim: olha, fulano de tal é rico, não quer falar com ninguém porque é rico. Tem o seu dinheiro, tem a sua casa, tem o seu padrão, o seu estilo de vida. Então ele tem até certa razão, não é para estar falando com todo mundo. Mas o pior é que tem gente que não tem nem onde morar. E tem um orgulho maior do que o orgulho de outros ricos. Isso é uma prova de que o pecador herdou o orgulho que nasceu no coração de Lúcifer, quando foi expulso do céu por ter pecado contra Deus. E esse orgulho se revela quando essa pessoa ouve a mensagem do evangelho, simplesmente discorda e deixa para lá, menosprezando a providência de Deus para perdoar o pecador e salvá-lo da condenação. E quantos destes agora se encontram no inferno, arrependidos porque o orgulho subiu para a cabeça e nunca desceu. E agora, numa eternidade longe de Deus, se encontram em extrema humilhação profunda, tristeza, angústia, desejo de sair, de voltar, mas sabem na sua consciência, sabem que não podem mais retornar deste lugar. Nós aprendemos que o orgulho
aqui conduz à ruína não somente nesta vida, mas para a vida espiritual na eternidade. Ainda bem que Nabucodonosor reconhece que ele era apenas um homem, finito, sujeito a erro, sujeito aos desastres dessa vida, e agora está diante daquele que é o Todo-Poderoso, reconhecendo que ele é o Senhor. E agora ele tem uma atitude de se humilhar perante Deus. A humildade, a Bíblia diz que precede a honra, e isso tanto no reino dos homens, quanto no reino de Deus. Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão a Deus. A humildade precede a honra, traz resultados não somente para essa vida, mas para a eternidade. E aquele que realmente alcançar isso da parte de Deus, será bem-sucedido tanto aqui quanto na eternidade. Os humildes, segundo a palavra de Deus, eles têm a terra, o reino, o céu por herança. E nessa parte aí nós entramos, irmãos. Nessa parte aí nós estamos e fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas diante disso, eu tenho uma pergunta para fazer. Por que tem tanto crente orgulhoso? Por que nas nossas igrejas tem tanto crente orgulhoso? Eu acredito que pelo menos duas razões importantes devem ser observadas. Uma é que aquele crente orgulhoso não se alimentou ainda o suficiente da palavra de Deus, não teve ainda uma intimidade com ele para que o seu orgulho seja quebrado dia a dia e ele apresente isso na sua vida diária. Ou ele pensa que se converteu, ele pensa que foi salvo e não foi. Cuidado! O orgulho precede a ruína, a queda. A altivez do espírito, a queda. Não se orgulhe. Não seja orgulhoso. A Bíblia diz, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Romanos 12, o apóstolo Paulo fala nisso. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O povo judeu que se achava o tal, vão chegar atrás, muitos vão chegar atrás. Quem vai ser primeiro são os gentios. Muitos vão entrar na frente deles. Jesus disse isso. Por quê? Por causa do orgulho que herdaram da natureza pecaminosa e rejeitaram a oferta do sacrifício de Cristo. Então, precisamos, irmãos, ter cuidado com essas atitudes orgulhosas que nós temos. Eu não estou dizendo que eu não sou orgulhoso, não. Eu sou sim, tenho o meu orgulho em alguns aspectos e tenho lutado para amortecer isso em minha vida. E eu sei que a minha atitude não está correta quando eu ajo com orgulho. Sei que é um resultado do pecado em minha vida e do pecado que habita em mim. Mas, por outro lado, tenho certeza que o que Jesus fez em minha vida me dá a condição de deixar o orgulho de lado e seguir pelo caminho da humildade. Para terminar, qual caminho você está seguindo? O caminho do orgulho, da altivez do espírito que leva à queda? Ou o caminho da simplicidade, que é uma consequência ou um resultado da salvação que Deus nos deu? É esse que você está seguindo? Se é, continuemos no serviço a Deus, continuemos vivendo desta maneira, porque só assim os simples aparecerão para o mundo como pessoas direitas, pessoas que servem, que têm o temor de Deus. E assim o nome do Senhor será glorificado aqui na terra e também no céu. Que continuemos nessa batalha,
para que possamos a cada dia reconhecer, nos rebaixando diante de Deus, reconhecer a nossa insignificância, necessidade, carência da sua graça em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender nesse texto que a humildade leva-nos à honra, mas o orgulho e a altivez do espírito à queda. E Deus não nos colocou neste mundo para nos derrubar. Nos colocou neste mundo para sermos luz e sal, testemunhas de sua palavra para o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.